Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, que estão comigo neste canal do YouTube, estudando a palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador seja com vocês para essa semana, em tudo quanto vocês fizerem, aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, aonde vocês tocarem com as suas mãos, tudo seja orientado, guardado, abençoado por Deus, amém? Em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar a palavra com outros, não deixe de entrar no canal, é muito importante para que nós continuemos, né, juntos. O YouTube vê muito isso, então é importante que nós propaguemos, espalhemos a palavra de Deus e vamos fazer conhecido o reino de Deus aqui na terra através desses estudos em nome de Jesus, amém? Queridos, hoje falando sobre o capítulo 5, nós vemos aqui Pedro dando conselho aos anciãos, aos presbíteros e a outros membros da igreja de maneira geral, né? E ele envia saudações finais para estes queridos, como envia para nós também a mesma palavra. E o apóstolo Pedro, ele faz um apelo e ele escreve aos anciãos e presbíteros da igreja, né? Ele se coloca como um modelo. O próprio Pedro, ele é um ancião, ele é um presbítero na igreja, né? E ele fala das suas responsabilidades, fala de como alimentar o rebanho de Deus, guiar o rebanho de Deus, né? E ele fala de uma recompensa para quem faz esse tipo de trabalho, né? Que vai receber a coroa da glória de Deus, do próprio sumo pastor Jesus Cristo, amém? E ele também escreve aos membros da igreja de maneira geral, e essa palavra chegou até a mim e a você, como servos de Deus, como membros da igreja de Cristo aqui na terra, né? Ele chama a nossa atenção para que tenhamos um viver como servos de Cristo, estarmos sujeitos às nossas lideranças, aos nossos superiores, que devemos estar sujeitos ao Senhor Jesus como nosso Deus, nosso Salvador, e viver uma vida como soldados, né? Sabendo reconhecer o inimigo. Manda que nós resistamos ao inimigo. No capítulo 5, irmãos, no versículo 8, ele fala assim para nós, olha, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas coisas, pelos mesmos ataques, pelas mesmas afrontas. Podemos dizer assim, amém? E ele fala aqui que devemos resistir ao inimigo. E ele fala de uma conduta também para nós que temos um cargo na igreja de liderança, de pastor, né? De presbítero, que nós não devemos, no capítulo 5, no versículo 13, ele nos dá um conselho. Ele diz assim que nós não devemos agir como dominadores dos que nos foram confiados, né? Mas como exemplos para todo o rebanho de Cristo, né? E ele fala de uma promessa, que quando se manifestar o Supremo Pastor, nós receberemos a imperecível coroa da glória. Isso é tremendo, meus irmãos. E ele fala como nós vamos viver como sofredores, né? E que esse sofrimento vai durar apenas por um breve momento. Uma palavra de esperança, de conforto, de consolo, né? Que ele nos dá aqui no capítulo 5, para finalizar todo o livro de 1 Pedro. E ele fala também que o sofrimento, ele nos torna pessoas mais fortes, mais firmes e mais constantes no Senhor, né? E ele faz uma saudação, né, a um membro muito importante da igreja, que ele considera como um irmão fiel, Silvano, e que o ajudou aliás, a escrever esta carta. E ele finaliza essa carta com essas palavras. E eu falei para vocês que em 1 Pedro, né, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Pedro, ele nos chama a atenção para que nós preservemos o equilíbrio
em todas as situações, e isso é muito importante. E ele nos alerta que se nós não fizermos isso, nós vamos abrir a porta para Satanás, que anda ao nosso derredor, faminto, né? Procurando a quem devorar. E eu quero compartilhar com vocês aqui de alguns pensamentos, de alguns conselhos que nos ajudam a permanecer equilibrado em uma área específica da minha vida, né? É a sua autoimagem, naturalmente, vai cooperar para que você mantenha esse equilíbrio, né? Em todos os aspectos do seu e do meu viver cristão. Nós precisamos de estabilidade, irmãos. Por isso, é muito importante concentrarmos, primeiramente, a nossa autoimagem, né? É um assunto muito e tão fundamental para nós como filhos de Deus, sabermos quem somos. E para que nós desenvolvamos uma imagem de nós mesmos equilibrada, saudável, centrada em Deus, nós precisamos ter em mente, incorporar nos nossos pensamentos algumas atitudes, né? Que eu quero assim compartilhar com vocês. Como é que eu faço-lhe uma pergunta, como é que você pensa a respeito de você próprio, de si próprio? Como é que eu penso a respeito de mim mesmo? Você sabe que Deus o criou, que Ele nos criou, que Ele nos ama? Você sabe, irmãos, que nós temos fraquezas, falhas, mas nós queremos mudar isso, não queremos? Você crê que Deus está operando em sua vida? Que Ele está, dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória, transformando você e a mim pouco a pouco? E enquanto Ele trabalha em nós, você e eu ainda podemos apreciar as nossas vidas. Nós todos temos erros, né? Todos têm erros, mas nós não devemos achar que isso é um fracasso para mim e para você. Porque nós não somos perfeitos, irmãos, né? E nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe, opere em nós de maneira que nós possamos vencer as nossas fraquezas. Mas sempre nós vamos ter algo, irmãos, que precisamos ser tratados. Por isso, não desanime, porque é Deus quem vai nos convencer de muitas áreas das nossas vidas que nós precisamos de aperfeiçoamento, né? Às vezes, nós queremos fazer pessoas felizes, nós queremos fazer com que as pessoas gostem de nós, né? Mas às vezes o senso de valor que nós temos de nós mesmos, daquilo que nós achamos que somos, não coopera para isso. Mas Jesus, queridos, Ele já confirmou o seu e o meu valor a ponto de se dispor e de morrer por nós. E você tem sempre que se lembrar que nós não vamos ser controlados pelas outras pessoas, o que elas pensam, o que elas dizem, o que elas fazem, se elas nos rejeitam. Nós vamos sobreviver. Deus prometeu isso. Nunca nos rejeitar, nunca nos abandonar ou nos condenar. Queridos, desde que você e eu continuemos a crer em Deus, na palavra de Deus, a esperar em Deus, não vai importar quantas vezes você e eu podemos pecar, fracassar. Não vamos desistir, nunca. Porque Deus está conosco. Tem uma palavra, uma promessa de Deus para mim e para você. Que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. Ele promete isso para nós. Nunca nos abandonar. Então, você já se perguntou, eu gosto de mim mesmo? De mim mesma? E nas áreas que você acha que você não gosta de si própria? Que você não gosta de tudo que você faz e que você quer mudar? Mas não se recuse a rejeitar a você mesmo. Nós já fomos e somos, meus irmãos, justificados
diante de Deus, o Pai, através de Jesus Cristo. E Deus tem um bom plano para você e para mim. E esse plano que Deus tem para a sua vida, que já foi escrito lá na eternidade, vai se cumprir na sua, na minha vida. Você pode crer nisso. Creia que você tem dons, que você tem talentos, tudo dados por Deus, nada é nosso, tudo é dele em nós. E nós temos que usá-los para a glória de Deus, para ajudar outras pessoas, né? Olha, pense sempre assim: aquele que é todo-poderoso está em mim. Em mim mesmo, em você mesmo, nada somos, irmãos. Porém, em Jesus, nós somos tudo o que nós precisamos ser. E você e eu podemos fazer todas as coisas em Deus, naquilo que Deus nos chamou para fazermos. Em nome de Jesus, creia nisso. Você deve manter o seu equilíbrio, para que Satanás, irmãos, não se aproveite da porta que você e eu possamos abrir para ele. Então, examine-se, examine a sua vida e veja como é que você se encontra em tantas áreas que você possa estar desequilibrado, e peça a Deus para ajudá-lo a fazer tudo aquilo que é necessário que você e eu façamos para a glória de Deus e para que você possa ajudar a outros em nome de Jesus. Amém? Terminando essa carta de 1 a Pedro, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e guarde esse versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E o versículo também que eu quero muito que você guarde, ele fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.